Ora, cá está. Acabei por ter que fazer este segundo vídeo para mostrar exatamente como é que ficam as ditas hum, marcações das linhas de sombra, quer na projeção frontal, quer na projeção horizontal. E reparem que esta é uma das possibilidades, porque nós podíamos também fazer uma mancha uniforme, pintando com o lápis escuro, dando uma mancha uniforme exatamente na zona onde a sombra portanto, do objeto, neste caso do triângulo, se iria projetar. Nós tivemos, neste caso, um pouco de sorte, entre aspas, porque a sombra projetada do triângulo não está a passar por baixo do próprio objeto. Podia dar-se o caso do triângulo estar a tapar parcialmente partes dessa mesma sua sombra projetada. Então as partes que estariam, vamos imaginar que o ponto R estaria um pouco mais aqui. Então o triângulo seria desenhado com esta linha, com esta inclinação, vamos supor. Esta parte do triângulo, que depois voltaria para o P, esta estaria por cima, digamos assim, desta parte da sombra antes de chegar a este vértice. Então, o que é que aconteceria? Este pedaço de sombra ficaria por baixo do objeto, não iria ter estas linhas a tracejado, teriam que ser marcadas na parte que estava por baixo do objeto, e a parte da sombra destas linhas aqui paralelas também desapareceria, não era marcada. Ou seja, tudo o que estaria tapado pelo objeto deixaria, em termos da sua sombra, de ser marcada com linhas cheio, portanto linhas contínuas, passaria a ser linha tracejada. Nós vamos fazer exercícios. Isto, volto a dizer, é para recuperar um pouco a ideia. Portanto, nós para termos sombras precisamos sempre de ter, lá está, o foco luminoso. No nosso caso, o foco luminoso é sempre um foco luminoso convencional, e a convenção deste foco luminoso convencional é 45 graus à esquerda, quer na projeção 1, quer na projeção 2. Portanto, a luz é como se viesse de trás de nós do lado esquerdo. Sempre com estas inclinações, sempre foco luminoso convencional e sempre um foco infinito. É como se fosse a luz do Sol a bater nos objetos. Depois, claro, temos que ter, além dos focos, do foco luminoso, da luz, temos que ter o objeto. O objeto, sem objeto não há, obviamente, sombra. E depois, claro, temos que ter um plano. E neste caso, onde é que se projetam as nossas sombras? Nos planos de projeção. Se não houver planos, não há sombra. Se não houver objeto, não há sombra. Se não houver foco luminoso, não há sombra. Estas são as três. A necessidade, digamos assim, de qualquer uma delas faz com que a sombra exista. Bastava faltar uma, não teríamos sombra de nada se não houvesse objeto, não teríamos sombra de nada se não houvesse luz, e também não teríamos sombra de nada se não houvesse o sítio onde a sombra seria, obviamente, projetada. Ok? Então, vou a seguir continuar a aula online, a aula 2, e fica aqui também esta segunda parte do vídeo para, enfim, dar um exemplo mais prático aos alunos que não tiveram presentes na aula de como é que as sombras se processam, e depois com os exercícios vocês vão ver, dado o grau de maior ou menor dificuldade, que no fundo é aplicar esta teoria sempre que temos objetos, e depois será mais complicado quando chegarmos aos sólidos, mas ainda lá não chegamos, estamos ainda a falar só das secções, a disparate das sombras dos polígonos. E hoje vamos dar um exercício na aula exatamente, que até saiu um exame ano passado, em 2020, da segunda fase, julgo eu, que também é um polígono, que é, se não me falha a memória, um hexágono ou um pentágono que está num plano de rampa. Vamos fazer a sombra desse também hoje, ok? Então, até já.